boa noite a todos, boa noite pessoal que está chegando, que está entrando. Estamos aqui com mais um programa, né, Bate-Papo com o Nonô. A gente trazendo informações sobre convívio com os gatos. Toda segunda, quarta e sexta nós estaremos aqui às 20h04, trazendo informações sobre a questão dos gatos, as questões de como que são os gatos, a melhor forma de a gente compreender as atitudes deles, as personalidades deles. Toda live a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada assunto. Quem não tem gato ainda vai passar a refletir por que não adotou um bichano. Nossa intuição é estar agregando conhecimento para vocês, para terem um melhor convívio com os seus bichinhos. E também feliz ano novo, né? Hoje, aí, primeiro dia do ano. Primeira live do ano. Primeira live, primeiro bate-papo com o Nonô do ano. E que seja um ano repleto de muita paz, muita luz, muito amor, muita prosperidade, principalmente muita saúde, né? Que o ano de 2020 foi um ano difícil, né? Muito difícil, exigiu muita evolução da nossa parte, em ter que refletir sobre muitos aspectos, muitas coisas, né? Então é isso, gente, sejam bem-vindos ao mais um programa Bate-Papo com o Nonô e irmãos. O time tá ali na escada quietinho, só ouvindo o nosso bate-papo. O tema de hoje é preconceito com os gatos. Por que tantas pessoas têm preconceito com gatos e ficam questionando, são arisco, gatos não é do mal, vamos dizer assim, dão azar, o gato preto, né? Mas antes de a gente entrar no assunto do nosso tema de hoje, a gente vai resumir um pouquinho de que foi a live anterior, do tema da live anterior, para quem não pôde assistir, tá salvo lá no nosso feed. Corre lá, depois que terminar essa live, revisa um pouquinho, para assistir um pouquinho, porque teve muita coisa bacana aí, né? Nós falamos sobre a energia do celular. Como harmonizar a energia do celular através dos seus gatos. Mas por que através dos seus gatos? Porque os gatos, eles são seres de luz. Eles são seres altamente de energia. E quando a gente passa a compreender isso, a entender isso, a gente consegue ter uma troca de energia muito bacana com eles. Como? Aquele dia que você chegou super mal, chegou do trabalho cansado. Quem tem gato sabe o que eu tô falando. Eles não chegam para perto da gente, tentam dar um ânimo. Então ali eles estão trocando aquela energia com a gente, estão tirando aquela energia ruim e estão renovando a nossa energia para que torne uma energia boa, purificar a nossa energia. Então os gatos são seres de luz, são seres de energia. E quando a gente consegue ter essa troca com eles, a gente só tem benefícios, né? Isso aí, hoje a gente está com a companhia aqui, ó. Nosso amigo Chimiguinho. Está aqui cansadinho, estava no quintal hoje o dia inteiro, cansado um pouco, então ele conseguiu ficar aqui sem fugir, sem se esconder, né? Manolo está aqui do lado, não sei se dá para pegar aí o coisinho dele, ainda não está, mas ele está dormindo aqui também, está quietinho. E os outros dois estão por aí. O Mike está na cadeira aqui também. Mike está na cadeira, o Milico eu não sei onde está. O Milico está lá em cima. Daqui a pouco ele passa aqui atrás da gente aí. Para quem não conhece, né, o nome dos nossos quatro, o primeiro que eu chamo de 01 é o Manolo. O segundo é o 02, que é o Malibu, que a gente chama de Chibiguinho. Depois vem o Milico, que é o mais branquinho, né? E por último chegou agora a nossa casa esse ano, aliás, ano passado, né? Alguns meses atrás. Foi o Mike, que eu chamo carinhosamente de pretinho do Borogodó, porque todos os outros são de pelagem clara, né? Ele é o pretinho gostosinho que chegou pra gente mais recente ainda. E que tem nos trazido também muita felicidade, né? Então vamos falar aí um pouquinho sobre a questão do preconceito. Gente, antes da gente falar sobre o tema da live de hoje, quem puder compartilha. Para quem gosta de gato, se tem amigos aí que gostam de gato, que querem conhecer um pouquinho mais desse universo felinos. Aqueles amigos também que não gostam de gatos, que com certeza vão passar a gostar, vão ver o benefício que é ter um gato dentro de casa, né? Compartilha com todo mundo aí, chama todo mundo para poder estar participando da nossa live. E claro, né, o que a gente puder agregar aí, quem não adotou um gatinho ainda passar a adotar,
Quem tem preconceito vai perder o preconceito de ter gato, ou preconceito sobre os gatos, gato preto, gato de rua, qualquer tipo de gato. Então, só compartilhar no Hoje vão entender um pouquinho da história dele, né? Então, a gente vai quebrar um pouco esse preconceito. Exato. Vai abrir as portas aí para você que ainda tem dúvida se gosta de gato, se não gosta, se vai adotar ou se não vai. Tá aí com o caminho aberto para poder adotar essas crianças maravilhosas aí, trazer essa energia positiva pro lar de vocês. Essa é a nossa intenção. Então, fazendo um pequeno resumo aí do que a gente falou das lives anteriores, né, dos programas anteriores, a gente falou um pouco das características dos gatos, personalidade, né, o jeito dele de caçar, por que ele gosta de brincar, e tudo isso para quê? Para que a gente possa identificar as características do nosso gato, o que eles preferem fazer, o que está no instinto deles, e a partir daí a gente conseguir ter uma convivência com eles mais harmônica possível, né? Entender o porquê que às vezes ele sobe nas coisas, por que ele arranha as coisas, por que às vezes ele está nervoso, por que ele derruba, né, certos objetos, por que às vezes ele faz o cocô dele fora da caixinha de areia. Enfim, são tudo sintomas de que algo não está legal, que algo não está legal na sua casa. Então, você entendendo o comportamento dele, sabendo que está tendo essas pequenas distorções, você ter o conhecimento para você poder corrigir isso. Essa é a nossa intenção, poder trazer ferramentas, conhecimentos para vocês conseguirem fazer isso lá no futuro. E viver de forma harmônica, né? Às vezes a gente briga, fulano, por que você faz isso? Às vezes até compara com o outro, tem mais de um animalzinho dentro de casa. E então é bem bacana a gente saber interpretar, né, todas as atitudes, né, e as personalidades que eles têm. Isso, e quando a gente fala de preconceito com gato, né, a gente inicialmente é inevitável, né, a gente tocar num tema delicado de preconceito de forma geral, né? A sociedade humana, de uma forma geral, tem preconceito sobre várias coisas. Preconceito religioso, preconceito ético, preconceito de poder aquisitivo e entre outros, né? De beleza, de ascensão social, de tudo, né? E com os gatos não são diferentes, né? A gente tem um pouco daquela estigma, né? Que gatos dão azar, que gatos são traiçoeiros, que gatos não são companheiros, né? Que gatos são independentes, que gatos não encaram a gente, enfim, que não trazem uma confiança. E aí muitas pessoas, né, obviamente acabam não tendo esse prazer da convivência com o bicho, da alergia também, tendo esse prazer de ter uma convivência espetacular com esses animais que são tão especiais, né? Quando a gente fala de gato, a gente está repetindo aqui para vocês, para colocar isso na cabeça de vocês, para que vocês aprendam e entendam que os gatos são seres especiais, são seres de energia, são seres que captam o desequilíbrio energético dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Então, quando você consegue entender isso, quando você consegue jogar o relacionamento de vocês para um outro nível, você vai ver que dentro da sua casa as coisas vão começar a se alinhar, vão começar a se organizar, e isso vai começar a extrapolar os muros da sua própria casa. Então isso vai se refletir no seu campo profissional, vai se refletir no seu comportamento com a sua família fora de casa, com seus amigos fora de casa, e você vai ver que a sua vida vai dar qualidade de vida, né? Exatamente, sua qualidade de vida vai dar um pico muito alto e você vai conseguir ter a vida que você sempre quis, né? Conquistar os objetivos, passar pelas dificuldades que você sabe que tem que passar para conseguir aquilo que você quer. Então os gatos, né, já vêm de muito tempo da história, nem sempre, na verdade, eles tiveram esse mau agouro, né, sobre eles, vamos dizer assim. Lá no Egito Antigo, por exemplo, os gatos eles eram considerados até deuses, né? Tem até uma deusa, né? Eu até anotei aqui, que é um nome bem diferente. Bastê, o nome de uma deusa. A gente consegue até ver nessas lojas de artigos para casa aquelas imagens de gatos, né? Como se fosse uma mulher com a cabeça de gato. É uma deusa do Egito. Ela representa aí o lado feminino de todos os seres, ela representa a natureza. Inclusive, essa deusa tem uma representatividade tão grande no Egito que qualquer pessoa que fizesse mal para um gato, ela era punida, né? Então eles idolatram o gato.
Olha aí, a gente vai fazer aí uma ligação com a questão de preconceito, né? Que a gente também vai falar sobre por que, mas espera lá, mas o gato, né, para quem tem preconceito, não é algo ruim. Como assim que lá no Egito eles endeusavam os gatos e ainda tem uma deusa chamada Bastê com a imagem de um gato, que ela tem o rosto de um gato, mas por que isso, né? E a gente vai quebrar essa questão do preconceito. E até a gente estava comentando, né, sobre a questão que o ser humano também endeusou o gato porque era um benefício próprio, a questão da colheita, da né? alimentação. Da alimentação. Tudo começou, o relacionamento inicial com os gatos, se você for reparar, todo relacionamento humano com os animais, ele tem um interesse inicial, né? Hoje, quando a gente vivendo numa sociedade mais organizada, né, mais humana, dependendo do aspecto, né? A gente não sabe exatamente se hoje nós somos mais humanos ou não do que antes, mas enfim, às vezes só muda só a capa, né, a característica, as coisas que acontecem, mas as coisas boas, as coisas ruins acontecem desde sempre, né? Mas o relacionamento do homem com os animais começa sempre com um interesse inicial, né? Quando o ser humano começa a se aproximar, por exemplo, dos cavalos, porque o cavalo ele tem força, na época que a gente não tinha transporte, né? Não existia carro, não existia caminhão, não existiam muitas máquinas que a gente tem hoje. Então o cavalo era aquele animal que tinha força, que tinha brutalidade, que tinha uma certa obediência para fazer aquilo que nos ajudava nas colheitas, no transporte de carga, no transporte de pessoas. Então por isso que os homens vão se aproximando dos animais, conseguindo ter uma relação de troca, de convivência e de benefício. E com os gatos não foram diferentes. Então, inicialmente, essa aproximação do ser humano com os gatos, né, com esses gatos menores, que a gente chama hoje de gatos domésticos, né, que na verdade antes não eram tão domésticos assim, mas esse início da domesticação do gato, dessa proximidade do gato com o ser humano, foi exatamente isso. No Egito, foi onde os relatos da literatura começam a falar um pouco mais incisivamente sobre isso. As grandes colheitas de grãos, por exemplo, de grandes estoques de grãos, eram ameaçados por uma praga. Uma das principais pragas que ameaçavam o estoque desses grãos eram os ratos. Então, como os ratos são a principal alimentação desses gatos, então os gatos começaram a ter esse interesse para o ser humano. Olha, vamos nos aproximar desses animais, vamos trazer eles para o nosso convívio, porque eles são úteis para a gente. Então, por isso que no Egito começou a ter essa questão em cima dos gatos, da proteção. Positiva, exatamente, né? Trazer essa ligação positiva e aquele interesse no bem. A gente precisa dele, do serviço dele, vamos dizer assim, e vamos criar uma relação positiva entre os dois. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na época do Egito. Por isso que os gatos eram endeusados, muitos gatos quando morriam eram embalsamados, como mumificados, na verdade, né? Como eram os grandes faraós, né? Os grandes cargos que existiam no Egito na época. Então, dada a importância, né? Se alguém fizesse alguma maldade contra o gato naquela época, era castigado drasticamente, era morto. Então, isso dava a importância dos gatos naquela época. Tanto que essa deusa Bastê, ela era grande guardiã dos gatos, né? E quem pegava os seus filhotinhos quando morriam, iam lá, ofereciam para ela, mumificavam e ofereciam para ela, né? Em questão de, como reverenciando mesmo aquele ser que viveu naquele momento. Então, olha a importância que tinha lá no Egito, lá atrás, como que os gatos eram importantes. E aí criaram toda essa crença em cima dos gatos, porque eles eram vistos de forma positiva. Não só no Egito, mas também depois na Inglaterra, né? Outro marco importante é exatamente essa que chama de era vitoriana, né? A Rainha Vitória na Inglaterra, no século XIX, ela parece que foi a primeira, vamos dizer assim, personalidade, né, do mundo mais moderno, né? Depois de Cristo principalmente, a domesticar o gato, a colocar o gato dentro dos muros da própria residência, no caso do palácio. Então a história que se conta é que essa rainha Vitória, na época, ela era uma defensora dos animais, gostava dos bichos, tratava muito bem, tinha uma humanidade, né, com todos os animais, não gostava de maus tratos com os animais, enfim, não era só com os gatos, tá? Era com todos os animais.
Mas dentro dos animais pessoais que ela tinha na realeza, ela tinha 2 gatos. E reza a lenda que uma das gatas dela, mesmo depois da morte dessa rainha, continuou vivendo no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, e tendo todos os status como se fosse da realeza. Então, esse comportamento da rainha na época, o que refletiu para a sociedade, né? Principalmente a sociedade rica da época? Começa a copiar, né? Toda vez era o status, o gato passou a ser um animal de status. Então, para eles também tinha uma frase muito interessante que eles diziam: eles são selvagens, mas são limpinhos. Então, quer dizer, o gato tinha essa questão dessa atração por ele ser selvagem, manter aquela característica mais selvagem, mais bruta, independente, que isso atraía, né, na época, e ainda eram limpinhos. Então você não tinha um animal, dava para domesticar, você tinha a oportunidade de ter um animal selvagem, dentro da sua residência, convivendo com você, mas ele não era tão selvagem a ponto de ser um bicho que chega todo sujo de sangue, porque comeu uma presa fora, né, que chega sujo de outras sujeiras da natureza, ou que vai te atacar de repente, que vai te mutilar ou causar um dano, né, contra outros animais mais selvagens. Então o gato começou a ter esse interesse também das pessoas. E continuava tendo esse interesse de afastar um predador que nessa época tinha muito, que era da presa, né, que era o rato. O rato sempre foi hoje, né, no mundo moderno, é uma praga, né? Ainda é uma praga, né, que incomoda muito, que traz muito prejuízo, que traz muitas doenças, né, leptospirose com xixi do rato. Então, você tendo o gato dentro da sua casa, você não deixa além do nosso caso aqui, a gente fala que tem essa proteção espiritual, essa proteção de energia, você também tem uma proteção física, né, contra esses pequenos animais, né, pragas, né, domésticas, rato, barata, alguns tipos de inseto, dependendo até alguns tipos de cobra, né, cobras muito grandes, né, o gato não vai conseguir ficar do tamanho dele, do porte, mas de repente uma cobra menor, uma cobra não venenosa, mas que assusta a gente de qualquer maneira, aranha, enfim, os gatos conseguem repelir esses animais, né, sapo, que às vezes incomoda, né, outros bichos que você tem de repente no quintal, onde você mora, na região que você mora. Então, os gatos conseguem fazer isso. Então, na época, nessa era vitoriana, que tem mais ou menos 150 anos atrás, é que iniciou mais fortemente essa questão de nobre ter um gato dentro de casa. Domesticado, né? Dentro de casa. Tem benefícios. Exatamente. Né? Então, por aí você traça uma linha na história, né? 150 anos atrás, quando a gente fala pra gente como pessoa, 150 anos já tem um tempo razoável, grande. Mas quando a gente fala de um corte da história, né, da história da humanidade, 150 anos não é nada. Então, assim, por isso que a gente fala muito das características dos gatos, que eles ainda estão muito próximos do que é o gato essencial, do seu ancestral, daquele gato essencial lá atrás da natureza. Porque justamente essa ruptura com a natureza foi uma ruptura muito recente. E a convivência mais próxima com o ser humano dentro da própria casa também passou a ser muito recente, apenas mais intensamente, né, há 150 anos. Então isso traz essas diferenças. Teve a questão depois também, né, da peste negra. Antes um pouco de falar da peste negra, também a peste negra, vou falar logo da peste negra. Porque a gente pega as coisas ruins, depois fala das coisas boas. O que acontece também? Aí também as coisas boas, depois coisas ruins. Porque o que acontece com a peste negra também foi quando começou a doença, que devastou praticamente quase um terço da população, né, do planeta na época. Foi uma doença que era transmitida por uma pulga um carrapato que ficava no rato, né? E mais ou menos nessa época, um pouco antes de acontecer essa pandemia, né, vamos dizer assim, da peste negra, foi feita uma morte desenfreada de gatos na época, né? Gatos começaram naquela época a ter uma imagem negativa por causa da época da Inquisição, que a igreja perseguiu as bruxas. Né, até a Vilma tocou sobre esse assunto, da questão das bruxas, que a gente vai fazer essa ligação aí com o preconceito com os gatos. Porque a bruxa, ela usava o gato preto, geralmente quando se caçavam as mulheres, né, na época que eram denominadas de bruxa, que mexiam com energia, com espiritualidade, com magias, enfim. Elas sempre tinham um gato preto, porque o gato preto ele tem
uma sensibilidade maior com relação às energias negativas. Então o gato preto, na verdade, não é que ele representa o mal. Na verdade, o gato preto é o que mais espanta o mal. Né? Ele tem mais poder, ele tem mais sensibilidade para afastar as energias negativas que você sofre a influência no seu dia a dia. Então a importância do gato preto é muito grande. Só que naquela época, por causa da perseguição da igreja, né, foi feita uma matança generalizada dos gatos. Obviamente, na literatura que a gente estudou, né, que a gente vem vendo, não dá para se colocar a culpa da peste negra na matança dos gatos. Mas uma coisa é fácil de a gente chegar à conclusão, similar, né? É de que, com certeza, a gravidade da doença podia ter sido menor se a população de gato ainda tivesse salva e se reproduzindo e caçando seus ratos. Né? A gente acredita que a disseminação dessa doença teria sido menor se de repente os gatos tivessem sido mantidos vivos e continuassem caçando as suas presas, que são os ratos. Talvez a doença não teria se manifestado da forma como se manifestou. Né? Então tem alguns autores que falam até que teria sido uma penalização da natureza, né, com o ser humano, um castigo, né, para o ser humano por ter feito essa caçada injusta, né, com os gatos. Mas a gente não sabe, aí vai da crença de cada um, né, de repente tem uma outra literatura que a gente não teve acesso que fala uma coisa diferente, mas o que a gente estudou, o que a gente pode trazer para vocês aqui é exatamente isso. Então, e traçando também essa questão do preconceito, né? E aí a gente para pensar, a gente para refletir. Por que as pessoas, quando olham um gato preto, falam que gato traz azar, gato preto traz azar? Olha como que é complicada essa questão de preconceito, né? A gente já nasceu com esse preconceito instalado na sociedade e a gente vai replicando. Mas será que em algum momento a gente parou para questionar por que gato preto traz azar? Como assim? Aí quando a pessoa vier falar com a gente, será que a gente sabe responder? Gato preto traz azar, mas aonde você tirou essa confirmação? Você já passou por alguma situação no qual você teve azar ao ver um gato preto? Ao cruzar com um gato preto? Né? Não faz sentido. E por que tem isso? Todo mundo fica replicando que gato preto traz azar. Por quê? Porque essa questão das bruxas, né? Que foi denominadas bruxas, porque eram mulheres que mexiam com plantas, né? Plantas medicinais, e traziam uma cura através daquelas plantas e eram denominadas bruxas. Claro que existiam também pessoas que usavam este conhecimento das plantas, da cura das plantas, para usar na questão, né, da maldade, mas muitas usavam na questão do bem para curar outras pessoas. Hoje a gente tem aí o poder dos fitoterápicos, né, que são as plantas, que são os chás, isso hoje existe, mas talvez por uma questão, vamos botar, política do momento, né, isso acabou virando algo que tornou-se verdade, como verdade. Ninguém se questionou na época, sim, elas são bruxas, vamos queimá-las. E por que elas tinham os gatos pretos com elas? Porque essa questão mesmo, que todos os gatos pretos, eles têm uma sensibilidade maior. Eles têm um poder da cura energética bem maior. Então, se todos os gatos conseguem perceber quando a gente está com uma energia pesada, o gato preto ele consegue sentir isso ainda mais. E ele consegue espantar essa energia pesada que está com a gente. E isso é fato, isso acontece. Tem dia que a gente está para baixo. Não é algo que a gente busca, ou não é algo que a gente sabe que está com a gente. Às vezes está com uma energia pesada que a gente nem percebe, não é assim? Tem dia que a gente está lá para cima. Tem dia que a gente não está tão legal assim, a gente fica tentando buscar, vai assistir um vídeo para rir, vai ouvir uma música para tentar mudar aquela energia, a gente tentar ficar bem naquele momento. E o gato, ele tem esse poder, vamos dizer assim. Com o gato preto é ainda maior. Então, muitas vezes os gatos pretos, eles são mais ariscos. Por que eles são mais ariscos? Por serem mais sensitivos, eles ficam atormentados quando alguém está com uma energia em desequilíbrio, uma energia pesada. Então, por isso que eles são mais ariscos. E como essas mulheres que tinham este conhecimento naquela época, elas sabiam disso. Então, elas tinham essa troca
com os gatos pretos. E aí acabou criando esse preconceito dos gatos pretos trazerem azar. E acabou, né, refletindo em todos os gatos, hoje não só gatos pretos, mas os outros. Claro, os gatos pretos têm bem mais preconceito, são mais visados, mas todos os gatos, os gatos são ariscos, os gatos são traiçoeiros. E a gente acaba replicando isso. Então, assim, a gente está falando a questão do preconceito. Por que existe esse preconceito? Será que nós humanos, em algum momento, paramos para questionar isso? Será que alguém aqui, se tiver alguém aqui, pode mandar uma mensagem para a gente? Já passou por alguma situação que, ao ver um gato preto, ou passar por algum gato preto, teve alguma coisa relacionada ao azar? Isso não existe. Por quê? Por que não existe? Porque todos os animais são vindos de Deus. E Deus é amor. Claro, nós temos nossa religião, acho que cada um tem sua crença, né? Existem os ateus também, mas aí são outras questões. A gente está falando aqui do que a gente acredita, né, Ítalo? Então, assim, os gatos, como todos os animais, não tem por que nos fazer mal. Então, se a gente está ali com aquela energia, está querendo cuidar deles, está naquela troca de amor, não tem por que eles fazerem mal. Outro dia eu conversando com uma amiga, uma barata matei, mas por que você matou a barata? E eu tenho isso comigo desde criança, é muito engraçado. Claro, já matei barata na vida, claro, já teve um momento que eu precisei matar, claro, né? Não vou ser hipócrita. Mas por quê? Só pegar ela e botar pra fora, mas ela vai me morder. Aí eu virei e falei que foi uma coisa que eu li e eu levei aquilo pra mim. Eles não vão nos fazer mal se a gente estiver entregando amor para eles. Não tem como fazer mal. Ou se, por exemplo, se o gato foi arisco, porque às vezes aquela energia daquele ambiente está pesada, ele está sentindo aquilo, ele não sabe se comportar naquele momento, mas não foi na intenção de nos fazer mal. Então, eu sempre falo, a gente parecer qualquer bichinho na casa de vocês, pegam, dá um jeito de a gente pegar e levam para fora, tira, bota no ambiente deles, não matam, porque para ele estar ali, porque tem algum propósito. Isso. Todos os animais têm um propósito na Terra e todos esses propósitos estão aliados a nos ajudar em questão de conhecimento, a nos ajudar espiritualmente, a nos ajudar para a gente evoluir, né? Quanto mais a gente a gente até falou isso na live anterior, estar conectado com a natureza, mais evoluído a gente vai estar, mais a gente vai estar compreensivo, né? E eles funcionam como essa ponte, né? Os gatos, nada melhor, gatos, cachorros, qualquer bicho, né? Tem gente que tem papagaio, tem algum tipo de pássaro dentro de casa. Enfim, qualquer animal de estimação que você tem, que você dá amor, que você dá carinho, que você compartilha, que é um membro da sua família, só te retribui, né? Só te retribui, exatamente. Essa é a primeira conexão para a gente ter o contato, voltar a ter contato com a natureza. Né? Isso que a Laura estava falando da questão do preconceito, de por que a gente, às vezes, de criança, né? Acontece muito em crianças, né? Brincadeira de criança na rua, quando vê um gato, joga pedra, ou compra aquelas bombinhas, né? A gente está falando essa formiguinha aqui agora. Aquelas bombinhas, né? De festa junina, da época de festa junina, por exemplo. Os animais gostam de amarrar aquilo no rabo do gato, estourar, enfim, fazer maldade com o gato, né? Então você cresce e como você conviveu com aquilo, você acaba replicando esse conhecimento. Achando aquilo normal, achando que isso é normal, não, gato realmente não gosto, gato, mas a energia que você também transmitiu para eles na época. Então você também é uma pessoa hostil para eles. Então teve uma experiência que foi feita com macacos que retrata um pouco disso que a Laura falou, que é um comportamento que a gente tem que nos policiar no nosso dia a dia, nos questionar no dia a dia, para a gente parar, a gente é dotado de inteligência, a gente tem que questionar as coisas, né? Porque a gente, obviamente, né, a gente vem no mundo já dentro de a gente pega o trem andando, né? A vida está aí, a vida continua. Né? Então, quando a gente nasceu, já houve várias gerações, a roda está girando, várias gerações, vários conhecimentos sendo transmitidos, vários comportamentos sendo replicados, né? Determinada sociedade, cada país tem uma característica, cada estado, aqui no Brasil, que a gente mora num país continental, cada estado tem uma característica, né, tem uma cultura, então isso tudo influencia, obviamente, a gente. Mas quando a gente chega a um certo patamar de maturidade, de inteligência, né, de bagagem, tanto espiritual, quanto cultural, quanto, né, de profissional, a gente é capaz de começar a questionar certos comportamentos, não fazer as coisas no automático. E essa experiência que foi feita com o macaco, não sei se alguém já ouviu sobre isso, que é uma coisa bem conhecida, que eles colocaram 3 macacos dentro de um quarto, né, botaram uma escada
com cachos de banana lá em cima, né? E deixaram os macacos soltos. Obviamente o que o macaco fazia, começaram a subir a escada. Quando ele chegava lá em cima, alguém vinha e jogava um jato de água forte e derrubava o macaco. Ele ficava todo molhado, com água fria, gelada, não sei o que, daqui a pouco subia outro macaco, ele tomava um jato de água forte na cabeça, despencava lá de cima, não pegava. Aí o que eles faziam? Daqui a pouco os 3 macacos tinham acontecido, e cada um já tinha subido 1, 2 vezes e viu que toda vez que ele subia a escada e queria pegar a banana, ele tomava um jato de água na cabeça gelado, despencava no chão, ficava tudo molhado, com frio, e é uma sensação que ele não gostava. Então, até que os 3 pararam de subir, porque sabiam que, mesmo estando com fome, mesmo querendo pegar a banana, não tinha como pegá-la. Toda hora tinha uma punição, tinha uma dor, tinha uma punição que eles não sabiam como transcender aquilo. E aí, o que eles faziam na experiência? Tiravam um macaco, colocavam um macaco novo. Né? Ficavam 2 macacos antigos e um macaco novo. Obviamente, aquele macaco novo, quando chegava, o que ele fazia? Via a banana lá, eu vou subir a escada. Subia a escada e, puf, tomava um jato. Né? E caía. De novo, tomava, caía. Daqui a pouco parava de novo. Aí eles tiravam um daqueles 2 antigos que ficaram, tiravam e colocavam outro novo. E acontecia isso. Isso ia rodando até um ponto em que eles tiraram todos os 3 macacos. Os 3 macacos não tinham presenciado nenhum macaco que tinha subido e pegado a banana, tentado pegar a banana e tomado um jato de água na cabeça e caído no chão. Simplesmente quando entrou um determinado macaco novo, que os outros 2 já estavam acostumados, sabendo que quando subia tinha punição, quando aquele macaco novo subia, ele apanhava. Dos próprios outros 2 macacos, já não tinha mais o jato de água. Os próprios 2 macacos não deixavam ele subir porque ia ter a punição. E isso foi acontecendo. E o rodízio de macacos foi continuando. Até o ponto que os 3 macacos que estavam ali, eles já estavam habituados com aquele comportamento de não deixar ninguém subir a escada para não tomar uma punição que eles nem sabiam mais o que era. Simplesmente eles já estavam copiando um comportamento que já vinha de uma sociedade que estava antes deles. Então é mais ou menos isso. A gente fez essa analogia para mostrar para você exatamente isso que a Laura falou com relação ao preconceito. Muitas das vezes a gente tem um preconceito com determinado animal, aqui a gente está falando especificamente dos gatos, justamente por causa disso. Às vezes a gente vem de uma família, a gente vem de amigos, a gente vem de uma infância em que as pessoas que estavam ao nosso redor, a experiência que a gente teve inicialmente, foram experiências negativas com esses animais. O que a gente ouvia de outras pessoas, de parentes próximos, às vezes até dos nossos pais, que às vezes já não gostavam desse tipo de animal. E a gente foi replicando, e a gente nunca parou de repente para se contestar e falar, pô, peraí, mas será que eu realmente não gosto? Às vezes tem uma pessoa que fala, não, eu até acho o gato bonitinho, mas eu nunca tive vontade, porque lá em casa eu nunca tive, minha mãe falou que já teve, não teve problema, eu era criança, não sei o quê, ou tem alergia tal, sem nunca ter ficado, enfim. Isso traz um comportamento sem uma contestação, sem uma oportunidade de tentar algo diferente e ter uma oportunidade de ter um resultado diferente. Né? Então esse é o nosso objetivo aqui, trazer esse bate-papo com vocês sobre o preconceito com gato. Então se dê a oportunidade, né? Vocês que conhecem de repente alguém que não gosta, né, de gato, num bate-papo, numa conversa, não gosto, não tenho, já tive uma experiência negativa, reflita. Bata um papo, né? Tenta convencer essa pessoa a olhar os gatos de uma maneira diferente, buscar um conhecimento diferente. Tem muito livro bacana aí que fala sobre os gatos, fala dos comportamentos deles, então é acessível a todo mundo, hoje na internet tem muita coisa. E tem o nosso próprio canal do YouTube, as nossas redes sociais, a gente vai ter esse programa aqui, o Bate-Papo com o Nonô, sempre às segundas, quartas e sextas. Né? Então sempre trazendo informações para vocês e podendo contribuir um pouco com isso. Então isso é importante para quebrar, né, essa corrente de preconceito. Né? E nosso comprometimento é justamente este, né? Quanto mais terem pessoas com este conhecimento sobre o quanto é bom ter gatos, que gato é bom sim, gato é um ser de luz, que gato é um animal tão gostoso de ter quanto o cachorro, né? A gente quer poder estar passando isso, alcançar o maior número de pessoas possível, diminuir o quanto antes o número de preconceito em relação a gatos, principalmente a gatos pretos, né? Então, vocês que conhecem alguém que tem esse certo preconceito, senta, converse e questione. Ou se vocês mesmos têm algum outro preconceito, se questione, mas espera lá, isso acontece isso, mas por quê?
se questione, quanto mais a gente ter o conhecimento do que acontece com a gente, melhor. A gente, no caso, está especificando a questão do conhecimento do gato, né? Por que ele age de tal forma, por que nós desenvolvemos um preconceito que não tem nada a ver com o interesse, né, vamos dizer, político daquela época. Então, assim, gente, a gente está aqui para trazer um pouquinho do que a gente convive, do nosso convívio com os gatos, um pouquinho do nosso conhecimento com os gatos. E às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com o gato porque justamente não entendia a característica dele. Às vezes a pessoa cada um tem uma personalidade, cada lar tem uma energia, tem um equilíbrio, né? Cada um tem, aqui a Laura tem um tipo de personalidade, eu tenho um tipo de personalidade, né? Um é mais agitado, o outro é um pouco menos agitado, ou às vezes os dois são agitados, os dois não são agitados. Então isso tem a ver também com os pets que você tem em casa, né? Então se de repente sua família é uma família mais zen, uma família mais calma, uma família que fala pouco, uma família que, né, mais introspectiva, de repente um gato, mais naquele perfil do que a gente falou, né, em outras lives, aquele gato que a gente chama um gato de Gasparzinho, que é um gato mais tímido, é um gato que mais se esconde e tal, mais na dele, de repente é um gato com um perfil um pouco melhor para se adaptar à sua realidade, para você conviver com ele. De repente você tem essa característica, sua família tem essa característica, e você escolhe um gato do estilo que a gente chama de gato tasmaníaco, aquele gato mais agitado, agressivo, com a energia lá em cima, que gosta de brincar toda hora, e você não está nesse ritmo, né? A sua casa não está nessa vibração, então obviamente você vai ter um conflito, você vai ter um problema, vocês estão em vibrações diferentes. Então por isso a importância da gente trazer para vocês aqui esse conhecimento, de vocês identificarem qual a característica, qual a personalidade e olharem para vocês, poxa, e eu? Como que eu sou? Como que é o meu convívio aqui? Como é a minha família? Né? Para a gente poder ver que tipo de gato que a gente vai ter em casa. Né? Muitas vezes a gente escolhe o gato, eu quero escolher um gato cor tal, olho tal, pelo tal, raça tal, né? E não é bem por aí, eles não são um objeto, né? Eles são seres vivos, né? São seres de energia, como a gente fala, são seres que vão trazer um bem danado para a gente, independente da raça, independente da cor, independente da aparência, independente de pedigree, de qualquer coisa. E até também reconhecer, né, quando aquele gato seu que sempre foi calmo do nada começar a ficar agitado, é bom. Sempre tem um problema por trás. Sempre tem um problema por trás, às vezes é a energia do lar, ou às vezes ele está começando a desenvolver alguma doença, ou alguma dor de alguma coisa. Então, assim, quanto mais você tiver proximidade com o seu gato, mais rápido você vai conseguir fazer uma leitura. Às vezes o problema está com você, ou às vezes pode ser N coisas, né? Então, quanto melhor você fazer essa leitura diária do que pode estar acontecendo, do que você pode melhorar no convívio com o seu gato, mais qualidade de vida você vai ter. Isso, e esse link que a gente traz sempre falando de energia do gato, é por quê? Porque tem muita gente que fala, por exemplo, eu tenho alergia a gato, né? Eu tenho rinite, sinusite, a gente não está entrando aqui na parte da medicina, né? Nem dizendo que quem tenha alergia a gato, se fizer o que a gente está falando aqui, se comportar dessa maneira, vai num passo de mágica acabar com essa alergia. Não é isso que a gente está falando, tá, pessoal? Mas nesse estudo que a gente faz com relação da energia, da espiritualidade, não só dos gatos, como dos seres humanos, como do ambiente em que a gente vive, né, é unânime na literatura que se diz que quando uma pessoa tem uma alergia a gato, na verdade, ela tem algum problema no seu coração, né? Não um problema de doença do coração, do órgão, né, vamos dizer assim, mas é uma pessoa amargurada, em si uma patologia, mas é uma pessoa que espiritualmente tem um problema muito grave. É uma pessoa que de repente ela tem um rancor no coração, ela tem energia negativa no coração dela, ela não consegue perdoar, ela tem problema com alguma pessoa. Então por isso que a gente faz esse link, né? Talvez algumas pessoas não estejam ainda entendendo, né, esse link que a gente está querendo fazer entre os gatos e o equilíbrio de energia das pessoas e do lar como um todo. E tem tudo a ver, que é exatamente isso. Quando a gente fala que o gato representa algum comportamento que a gente não gosta, é porque ele está refletindo, na verdade, o que a gente está fazendo, o que a gente está espelhando para ele. Então, exatamente. Então, quando o seu gato faz alguma coisa de errado, é porque tem algum desequilíbrio na sua casa, e esse desequilíbrio está sendo causado por você. Porque você não está fazendo alguma coisa para acabar aquele desequilíbrio.
entendeu? Então, às vezes, é a caixinha de areia no lugar errado, é uma energia negativa, alguma coisa, é a presença de pessoas na sua casa que estão trazendo uma energia pesada para a sua casa, isso afeta o seu gato, é você no seu dia a dia que fica elevando o seu pensamento, né, as suas vibrações, mais para o negativo do que para o positivo, pensando em pessoas que te fazem mal o tempo todo, seja no trabalho, seja em casa, né? Às vezes a gente vai para o trabalho, aí fica falando mal, às vezes, de um parente. Fulano teve em casa, meu parente tal é isso, meu parente tal faz aquilo, não sei o que, fica reclamando. Aí quando chega em casa, fala dos problemas do trabalho. Meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, um colega interesseiro assim. Está otimizando aquela energia. Está sempre vibrando negativamente. Isso é ruim, isso vai refletir no seu gato. Como a gente fala que os gatos são seres de energia, seres de luz, eles vão captar essa energia e isso vai afetar eles. E eles vão refletir isso dentro da sua casa. Por isso que eles vão ficar estressados, por isso que eles vão subir onde não deve, eles vão derrubar o que você não quer, eles vão fazer cocô, xixi onde não deve, eles vão se estressar, na hora que você pegar ele vai se assustar, ele pode te arranhar, ele pode te morder, ele vai ter um comportamento hostil, porque você está vibrando essa energia hostil para ele. Então, é esse link que a gente quer trazer para vocês, esse conhecimento, a gente está sempre trazendo conhecimentos aqui, seja um pouco da área dos próprios gatos, um pouco de conhecimento do comportamento humano e um pouco de conhecimento dessa harmonia de energia entre os dois. Para quê? Para que você entenda que você conhecendo o seu gato, você corrigindo o comportamento dele, você conseguindo exercer uma liderança, né, eu venho falando muito, a gente tem que aprender a liderar os nossos gatos. E quando eu falo liderar, às vezes as pessoas podem ter um conceito diferente, né? A gente não está falando aqui em adestrar, senta, ele senta, dá patinha, pula, rola, não é isso. Isso é um outro trabalho muito importante de alguns profissionais que trabalham com isso, que tem um objetivo específico. Mas a gente não acha isso bacana no dia a dia, na convivência harmônica, né, e energética da gente com os nossos gatos. Então, quando a gente fala desse equilíbrio, é justamente para quê? Para que você, ao liderar seu gato, o que é a liderança? É a influência, é o poder de influência. Essa é a definição mais simples, mais resumida, mais objetiva que a gente pode fazer sobre liderança. Então, quando você lidera os seus gatos dentro de casa, ou o seu gato, significa que você está sendo capaz de influenciar o comportamento dele. Então, se você está sendo capaz de influenciar o comportamento dele, significa que você está no nível espiritual bom, um nível espiritual elevado, que você está sempre evoluindo, a sua família está evoluindo, e os seus gatos também estão evoluindo. Então começa a plenitude da gatitude. Você consegue devolver para o seu gato a gatitude, aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Que é aquela confiança que ele tem de voltar às raízes dele e sentir aquela segurança dentro do seu lar, sendo confortável com você, sendo confortável com a sua família e a rotina que ele vive. Aí ele tem o ápice de felicidade, que é a gatitude dele. Então, ele tendo isso, a gente também vai ter. E a gente tendo, isso transforma o nosso lar. Transformando o nosso lar, vocês vão ver o poder que isso traz dentro da gente. A nossa cabeça muda. Quando você começa a afastar pensamentos negativos, começa a afastar, por mais que as pessoas falem mal de você, façam mal para você, não percam tempo pensando nessas pessoas, falando dessas pessoas. Foque naquilo que você quer. Quais são os problemas que você tem hoje? Você está com problema na sua casa, problema financeiro? Então foca como você vai melhorar seu problema financeiro. Foca como você vai mudar a sua profissão. Foca como você vai fazer uma faculdade, estudar, se qualificar, aprender um novo idioma, uma viagem que você quer fazer, o seu relacionamento dentro de casa, como é que está com o seu marido, com a sua esposa, né? O seu namoro, enfim, qualquer tipo de relacionamento que você tem, está legal, não tem, pai e mãe, filhos, convivência. Como é que isso está dentro de casa? Isso está legal? Foca nisso para resolver. Então você vai ver que quando você começa a exalar essa energia positiva, essa confiança, consegue fazer com que o seu gato expresse essa gatitude também vai te contaminar. Quando ela te contaminar, você também vai espalhar essa gatitude ao redor de você. Então você vai contaminar a sua esposa, você vai contaminar o seu pai, vai contaminar o seu filho. Todo mundo vai começar a se comportar daquela maneira, porque vocês são uma família. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, a importância desse conhecimento, a importância de a gente ter esse tipo de comportamento. E isso é capaz de fazer profundas transformações na vida de todo mundo. E a importância de estar conectado à natureza, né? Você está conectado com o seu gato e você está conectado com a natureza, né? Com certeza. Porque a evolução do ser humano, a gente está o tempo todo no telefone, está o tempo todo
no trabalho, fazendo isso, aquilo, a gente acabou perdendo um pouco essa conexão com a natureza, que é algo que só nos faz bem, Só nos faz bem, exatamente. Porque a gente precisa ter essa conexão com a natureza. Então, ao você estar conectado com a natureza, você também vai, com o seu gato, você também vai estar conectado com a natureza. E voltando àquela questão da alergia, é muito engraçado isso. O que é você realmente ter alergia? Sabe o que você realmente tem? Às vezes a pessoa diz que tem alergia ao gato, né? Que é um certo preconceito, vamos dizer, está ligado para quem? Né? Está ligado a um preconceito, mas a pessoa nunca nem teve contato com o gato e diz que tem alergia ao gato. Eu, por exemplo, Laura, eu tenho rinite alérgica, eu tenho sinusite, e isso é desde pequena. Eu tenho mesmo. E eu não faço tratamento. Mas a questão com gatos eu nunca tive. Olha que curioso, né? Com os animais tem eu nunca poeira, tive. Né? Eu tenho com poeira, fungo, essas coisas. Eu tenho, com questão de fungos, né? Se tiver alguma sente logo, umidade no lugar. Já fui para um hotel uma vez que estava super com umidade nas paredes. Conseguia ficar. Já comecei com o nariz escorrendo, aquele negócio espirrando o tempo todo, poeira, perfume forte demais eu tenho. E geralmente quem tem a rinite, a sinusite, tem também pelos. Imagina eu que tem pelos linkados até o teto, né? Porque a gente tem 4 filhos peludos e eu não tenho nenhum tipo de alergia. Então, voltando no comecinho da live que eu estava falando, mas eles não nos fazem mal. Se a gente está dando amor, vai nos dar amor também. E foi até instintivamente. Eu não tenho alergia, isso é desde criança, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com os animais. Na minha casa, na casa dos meus pais, tinha um quintal muito grande, né? E lá a gente criava tudo quanto é tipo de bicho, carneiro, porco, aí tinha cachorro, tinha pato, tinha ganso, tinha bode, tinha várias coisas. Eu sempre tive muita conexão com os bichos. Tinha aquelas preazinhas, né? Que a gente, tipo os ratinhos do mato. Sempre tive muita conexão e graças a Deus eu não desenvolvi essa alergia. E aí como que a gente explica? Né? Não tem como explicar. Eu tenho essa patologia, que é a rinite, que é a sinusite, mas eu não tenho. É uma conexão. É uma conexão que a gente acaba. Eu, no caso, eu tenho com os animais, né? É instintivo, a gente não sabe nem como explicar, mas eu sinto. Eu acho que não sou eu acho que a maioria das pessoas que tem um bichinho, que tem aquela relação saudável com eles, consegue sentir também. Então é isso, gente. A ateliê Daniela Santos aqui disse: meus filhos são a minha melhor companhia. Meus verdadeiros amigos. Tem 13, olha, corajosa, hein? Que coisa boa. 13 gatos, bacana, parabéns mesmo. A gente sabe da dificuldade que deve ser, porque a gente tem 4 aqui, não são fáceis de gerenciar. Verdade. Né? 13 uma um quantidade. Ato de amor, né? É um ato de amor, exatamente. Eu tenho certeza que o lugar onde eles ficam é um lugar altamente energizado, porque senão, harmônico, né? porque senão família. você não conseguiria ter 13 gatos no mesmo ambiente. Né? A gente nunca consegue ser perfeito, a gente não é perfeito, então nosso relacionamento com o nosso gato não vai ser perfeito, nosso relacionamento com as outras pessoas também não vai ser perfeito. Mas a partir do momento que a gente consegue ter 13 gatos, né, dentro do mesmo ambiente e que eles conseguem viver, né, harmonicamente, né, sem muitas brigas, né, sem problemas, sem muito estresse, então realmente é algo a se elogiar. Né? Tem uma outra que falou, achei interessante, falou tem um gato preto, estava falando do gato preto, né? Sim, a Vilma, ela falou, eu tenho uma gata preta, ela tem 12 anos e só me deu alegrias e sorte até hoje. Eu amo demais a minha neguinha. Exatamente. Bacana, né? É o que a gente vem falando, né? Nessa questão do preconceito dos gatos, né? Que não tem sentido. Não tem sentido. Sim. São seres de luz, são seres de energia, e que se a gente aprender com eles e conseguir dar muito carinho, amor e paciência para eles vão retribuir para a gente com muita energia, com um poder extraordinário de transformar a nossa vida em uma coisa realmente extraordinária. Então é isso, pessoal. Está chegando aí 1 hora de live. Hoje nós tivemos mais um programa, Bate-Papo com o Lulu. A gente vai estar aqui toda segunda, quarta e sexta. O nosso intuito, né, é estar aí agregando a todas as famílias a questão do quanto é bom ter um gato, os benefícios de ter um gato, benefícios de harmonia na sua casa, energia positiva na sua casa. Então, a gente passa um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa convivência. Espero que vocês tenham gostado mais dessa live.
Milico tá lá em cima, vai pra lá e pra cá. Então, toda segunda, quarta e sexta nós estaremos aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho de Nonô, tadinho, tá menino aqui. A gente tá aqui, mas eles fazem sempre então, um jeitinho de participar, né? Nonô tá aqui. Oi, pessoal! Estamos aqui com o Nonô, quietinho, participando com a gente, dando aquela moral. Milico tá lá em cima na escada, Chimiguinho já tava miando aqui, correndo pra cá, porque ele quer ir lá pro quintal. Quer voltar pra e rua. o Mike tava dormindo na cadeira, não sei se ainda tá na cadeira ali dormindo. Nonô despreguiçando, se despedindo de vocês. É isso aí, pessoal, não deixe de compartilhar essa live, tá? Para o pessoal que gosta de gato, quem não gosta, aprender um pouquinho, quem tem curiosidade. Isso aí. Segue o canal dele lá no YouTube, tá? Manolo, o Gato. Dá essa moral pra gente, compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Se inscrevam no canal dele, a gente vai estar publicando sempre coisas bacanas lá, né? Quanto mais passa o tempo, mais a gente vai estar produzindo informações bacanas para vocês. Tem o perfil dele também no Facebook, né? Manolo, Manolinho, o Gato. Então segue ele também lá no Facebook. E pra gente é um prazer aí ter o contato com vocês, ter essa conexão, né, com gente do bem, com gente que gosta de gato, que tem essa energia positiva, que tem essa vibe bacana. Então a gente quer aqui retribuir para todos vocês aquilo que eles passam para a gente também, de positivo, de energia, de superação. Felizes, né, com eles. E é isso que a gente quer ao longo desse tempo, desse convívio, mostrar para vocês, né, o quanto é bom a gente saber lidar com esses animais, né, saber entendê-los, saber conviver com eles. Olha o Milico aí, saber conviver com eles. Então eles são figuras extraordinárias e eles trazem essa energia extraordinária para a gente. Então, a gente vai mostrar para vocês que vocês são capazes de transformar a vida de vocês a partir do momento que vocês tomaram a decisão de ter gato na vida de vocês e vocês conseguirem conviver harmonicamente com eles. Quando vocês entenderem como é que um gato funciona, como é que ele pensa, como é que ele age, e vocês conseguirem viver harmonicamente e devolver a ele a gratitude que ele sempre teve lá na época dos ancestrais, que está dentro do DNA dele, você vai ver o poder que ele vai ter de transformar a vida de vocês. É isso que a gente quer trazer para vocês e mostrar que é possível. Tá bom, pessoal? E antes de encerrar aqui essa cheirinho de miau, o abrigo está com 200 gatos resgatados, de maus tratos, abandono. Manda um alô aos felinos. Beijo para todas as crianças lindas que estão aí. Meus parabéns para quem cuida desse projeto. Aonde que é esse cheirinho do miau aí? Se puder colocar. Manda pra gente de qual estado. Para a gente poder falar aqui, pessoal. Uma coisa também, pessoal. Uma das intenções nossas exatamente é essa, né? A partir do momento que a gente consegue proliferar essa ideia, né, de harmonia com os gatos, que gatos são seres do bem, seres de energia, é fomentar nas pessoas justamente esse interesse. Você que quer ter um pet em casa, que de repente tem medo de ter, você não quer ter um bicho, né, muito grande, né, você não quer ter porque um cachorro é extraordinário, mas o cachorro, no nosso entender aqui, eu sempre tive cachorro na minha vida, né? A partir do Manolo foi a primeira vez que eu tive gato, e depois eu falei, caramba, depois que eu tive o primeiro, eu falei, não quero saber mais, porque assim, é um nível de companheirismo completamente diferente. Jacareí, né? Jacareí, São Paulo. Então o pessoal que estiver aí pro Jacareí, São Paulo, puder dar essa força lá pro cheirinho do miau, o cheirinho de miau, né? Puder lá adotar, são 200 gatos, né? Que merecem, resgatados, que merecem um lar, que merecem uma família bacana, e vocês vão ver o poder. Olha só o poder que esses 200 gatos, eles podem ir para 200 famílias. Eu fico imaginando a energia do local, energia do local deve ser maravilhosa. Vocês não sabem qual é a oportunidade que vocês estão perdendo. Quando a gente vai em algum lugar que tem muitos gatos assim, para serem resgatados, para serem doados, vocês não sabem qual é a oportunidade que vocês estão tendo na mão, a porta que Deus está abrindo para vocês terem uma oportunidade de elevar a vida de vocês para um próximo nível. É isso que a gente quer que vocês entendam. Então não deixem, no lugar que vocês moram, se puder ajudar alguém, dar remédio, dar comida, façam isso, façam esse bem. Quem não tem ainda a segurança de ter um gato, e quem está na dúvida, cai para dentro, cola com a gente aqui no nosso canal, qualquer dúvida, manda pergunta para a gente vai transmitir essa experiência que a gente tem para vocês, vai ajudar naquilo que for preciso, e vocês vão ver que a vida de vocês vai para um patamar extraordinário. Façam o bem que vocês terão o bem de retorno. E o Fagner pedindo um abraço para os felinos do Rio.
Abraço aí, Fagner, para todos os gatinhos do Rio. Nós somos do interior do Rio, tá? Nós somos de Campos dos Goytacazes. É muito bacana isso, viu? Não sei se você tem também um abrigo, ou se você tem seus gatinhos em casa e tem todo esse cuidado. Parabéns, viu, por ter um filhinho, por ter esse amor por eles. Isso é muito bacana, é muito bonito da gente ver isso, principalmente vindo de homem, viu? Porque em maioria os homens têm um certo preconceito com gatos. E tu tá aqui que não deixa mentir, porque lá atrás ele tinha um certo preconceito também. Eu não gostava. Não gostava de gato. Tinha uma experiência de infância ruim, que eu vi um colega meu enxotar um gato e depois o gato veio pelas costas dele e arranhou ele. Então aquilo ali para mim ficou marcado. Eu falei, caramba, realmente gato é traiçoeira. Que eu falei, a gente alimenta aquele comportamento que a gente vem, aquele preconceito. Né? E a partir do momento que eu abri meu coração, eu falei, não, vamos embora, vamos ter, eu tô aberto, por que não? E aí eu vi o que ele transformou na minha vida, o que ele me transformou hoje. Hoje eu sou a pessoa que sou por causa da convivência com eles. Então isso para mim foi extraordinário. Se eu não tivesse quebrado essa barreira, quebrado esse preconceito que eu tinha, eu não tinha chegado nesse patamar que eu estou hoje. Então eu sou muito grato por isso. O preconceito vem, a gente vai seguindo, mas a gente tem que chegar ao momento que tem que cortar. Pera lá, por que eu tenho esse preconceito? Mas por que existe isso? E hoje a gente entendeu um pouquinho, né, falando da questão do preconceito do gato, que foi uma questão aí de interesse político naquela época, mas que não tem nada a ver, o gato não faz mal, ter gato não é ruim, eles não são traiçoeiros, eles às vezes só responde à energia daquele ambiente, ou tá mal de alguma forma. Então é bem bacana a gente quebrar esse preconceito aí, poder ajudar o máximo de gatinhos que tem aí, né, nesse mundão lá fora, e também ajudar o máximo de pessoas, né? Porque quando a pessoa consegue ter todo esse conhecimento que a gente está passando, essa leitura, essa questão de conhecer como que é o convívio do gato, ela vai melhorar de forma imensurável a sua qualidade de vida, porque a gente sabe né, dessa troca bacana que tem entre eles. Isso aí, o Fagner disse até aqui, vamos divulgar para ajudar todos os amigos que necessitam. Exatamente, pessoal, a gente aqui, esse programa Bate-Papo com o Nodon vai estar aqui o máximo que a gente puder fazer toda segunda, quarta e sexta, às 8h04, 20h04, porque 20h04, 8 horas da noite, né? O 04 em homenagem ao nosso quarteto felinástico, né? Nossos 4 filhotes, 4 M's. Nossos 4 M's, então por isso 8h04, né? Em homenagem a eles. Então, assim, esse canal está aberto para vocês também. Então, independente dos temas que a gente vai trazer aqui, esse bate-papo, então, quem tem algum tipo de abrigo, quem faz algum trabalho social com os gatos, né, que tem alguma ninhada, que teve algum colega, algum vizinho, poxa, eu tenho na minha rua, no meu bairro, teve alguém, estou com uma ninhada lá, para quem puder ajudar, doar, né, a resgatar esses gatos, a dar um lar, a dar um amor, ou então algum remédio, pode usar esse canal, entra aqui ao vivo com a gente, manda mensagem, a gente vai divulgar aqui na medida do possível, vai falar. Por isso que eu pedi aqui pro Cheirinho de Miau para dizer o local, né? A gente aqui tem um alcance aqui do Brasil inteiro, a gente até internacional, né? Na live passada tinha gente de outro país. Eu esqueci qual era o país. Eu também esqueci qual era o país. Mas... Isso é Polônia? Eu não lembro. Sei que foi internacional. Então, assim, o alcance é muito grande. Hoje as redes sociais não tem limite, né? Não tem fronteiras. Então é muito importante, né? Quem mora em algum lugar que tenha um abrigo, que precise de ajuda, que precise de alguém para ir lá e doar. Vamos fomentar essa corrente. Vamos fazer propaganda aqui. Para a gente é um prazer poder estar ajudando. A gente dá aqui o nome da pessoa, dá o local, diz quantos gatinhos, a pessoa pode entrar em contato. De repente tem uma coincidência com o tempo, a gente está no terceiro programa ainda, a gente está muito no começo. Então a gente vai com o tempo. Se Deus quiser, a gente vai chegar em mais lares, vai ter mais pessoas, cada vez mais pessoas ao vivo aqui com a gente. Essas lives ficam salvas, a gente coloca no canal dele do YouTube, no Facebook, no Instagram. Então as pessoas têm a oportunidade de assistir depois. Então vão poder entrar em contato com vocês, vão saber o local e vão poder adotar esses gatos, ou contribuir, ou ajudar de alguma maneira. Isso é aumentar a gatitude, né? Exatamente. Vamos jogar essa palavra para quem utiliza eu não uso o Twitter, né? Mas vamos botar um hashtag gatitude aí. Para todos nós. E vamos fazer o bem, né, que eles merecem. Isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por participar desse nosso programa. Mais uma vez, um feliz ano novo. 2021 vai ser um ano repleto de saúde, paz, amor,
muita harmonia, muita gratitude para todos nós. Muita gratitude para todo mundo, pessoal. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Tenha uma boa noite. E amanhã cedinho já estarei aqui com o nosso bom dia pessoal, mais uma vez. Tá bom? E quando, tempos atrás, quando eu esqueci, o pessoal me cobrava. Cobrava, isso aí. Então agora eu tô aí com esse comprometimento com vocês e todo dia tem o nosso bom dia pessoal. Tá bom, isso aí, gente? pessoal. Compartilha a nossa live. Sigam ele no canal do YouTube. Compartilha para os amigos, vamos aumentar essa corrente do bem. Quanto mais gente tiver, mais a gente vai poder alcançar esse Brasilzão nosso. Quebrar preconceitos, levar informação para as pessoas, incentivar as pessoas a adotarem gatos, a cuidarem de gatos, né? Na vizinhança tem gatos de rua, às vezes você não consegue, você não pode colocar dentro da sua casa, não pode adotar, mas você pode se juntar com seus vizinhos, se reunir, pegar aqueles animais que estão soltos no bairro, vocês colocarem um alimentador ali externo para eles, né, se alimentarem, você tem um convênio com algum pet shop, com alguma clínica veterinária, com algum veterinário que mora no bairro, né, que as pessoas pagam ali os insumos, os medicamentos, o veterinário doa a sua mão de obra, faz uma castração ali coletiva daqueles animais para que eles não se proliferem, né, de forma desordenada, que a gente possa cuidar deles. Então isso é uma atitude muito importante também. Então a gente quer assim, a gente quer fomentar essa energia, a gente quer fomentar esse espírito de solidariedade, né? Quanto mais a gente contaminar com essa energia do bem, mais a gente vai poder fazer coisas positivas. Só para encerrar aqui que o pretinho do Borogodó ainda não tinha aparecido, todo mundo já apareceu de alguma forma, o pretinho, ó. Só não para quieto. Aceleradíssimo. É o gato Tasmania, né? A gente tem o gato Tasmania, a gente tem o Zeca Pagodinho que está aqui dormindo e temos o Gasparzinho que se esconde, passou aqui. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Boa noite ao Petinho. Abraço aí, pessoal. Não gosta não. Obrigado Beijo, pela presença de vocês, hein? Um abraço. Fique com Deus, obrigado pela presença. Valeu. Aí o cara botou, adorei gratitude, ó. Vou botar.